Gênesis capítulo 27, de 41 a 46. Como eu falei com os irmãos, eu acredito que em toda época, apesar da igreja ser inaugurada, né, oficialmente, cá no Novo Testamento, em toda época, a igreja estava representada. E aqui nós vemos a igreja muito representada, não sei se bem representada, na vida da família de Jacó, na família de Isaac nesse momento, e em seguida na família de Jacó. Gênesis capítulo 27, versículo 41 diz assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher a esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Mamãe, meio desesperada, conversando com o filho e com o marido. Jacó e Esaú são irmãos. Jacó e Esaú são metade da igreja na terra naquele momento. A igreja era composta basicamente por Isaac e Rebeca e Jacó e Esaú. Nós encontramos aqui a igreja dividida. Encontramos uma família dividida. Encontramos um menino de 40 anos que tinha no coração motivo de odiar o seu irmão e planejar a sua morte. Eu vou matá-lo. E aí nós encontramos algumas estratégias que aquele pai, que aquela mãe desenvolveram para resolver o problema que estava no coração daqueles meninos. E o problema do coração, irmãos, se resolve no coração. As estratégias externas podem até ajudar, mas um dia, esses dois irmãos, esses dois lados da igreja precisavam se reencontrar, e graças a Deus aconteceu. Mas demorou 20 anos até que essa decisão de matar Jacó fosse transformada na decisão de abençoar Jacó. 20 anos se passaram, 20 anos se perderam nesse processo. E aí eu posso te dizer que Jacó e Esaú realmente não representam o reino de Deus, apesar de que estavam ali para representar. Como nós estamos aqui para representar o reino de Deus, nossos relacionamentos vão representar o reino de Deus, bem ou mal, mas vão representar. Na realidade, a expressão Jacó e Esaú não representam o reino de Deus não faz muito sentido. Eu acho que seria assim: Jacó e Esaú não aprenderam a representar bem o reino de Deus. Nós precisamos de aprender e representá-lo. Mas é uma pergunta difícil, dificílima pergunta, por causa de alguns textos sagrados. O texto mesmo, quando anuncia a vinda daqueles meninos, quando aquela mãe descobre que está grávida, depois de 20 anos esperando aquela bênção, o texto fala que ela sentia uma batalha dentro do ventre. Os bebês não mexiam, os bebês brigavam. E aí o Senhor disse que seriam duas grandes nações, o menor serviria ao maior. E aí, a partir dali, nós vemos o nascimento dos meninos. Esaú sai primeiro, era maior, era mais forte, era peludo, era grandão, e era meio avermelhado assim.
E Jacó era pequenino, era liso, não tinha pelo no corpo, mas desde pequeno ele tinha umas artimanhas, e o texto fala que Jacó sai, vem à luz, Esaú sai, vem à luz, Jacó puxa o moço e fura a fila. Tomou banho primeiro, apesar de que Esaú nasceu primeiro, Jacó, mais esperto, veio à luz. Mas tem um texto em Malaquias que fala Deus falando exatamente isso. Escolhi a Jacó e aborreci Esaú. Outros textos falam a mesma coisa. E aí deixa a gente meio grilado. Como é que é isso? Eu tenho a chance de ser rejeitado por Deus. Assim como foi Esaú, assim como foi Caim. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Queridos, o reino de Deus tem como base amor e perdão. Isso não é novidade do Novo Testamento. Isso sempre foi exatamente assim. E a expressão que Deus aborreceu a Jacó, aborreceu Esaú e escolheu a Jacó de Malaquias, muitos anos depois, duas grandes nações, como ele disse aqui no capítulo 25, anunciando o nascimento daquelas crianças, seriam dali, daquele ventre, duas grandes nações, dois grandes povos, dois povos muito fortes. E estão ali os edomitas, estão aqui os israelitas, e agora essas duas nações lá, 400, 800 anos depois, quase, Deus fala através de Malaquias que ele escolheu um e rejeitou o outro, mas falava no contexto da nação. Falava de uma nação que havia se tornado perversa, uma nação que havia se distanciado de Deus e do que os seus pais os ensinaram. E aí nós encontramos exatamente a consciência de que Deus não rejeitou a pessoa de Esaú, como não rejeitou a pessoa de Caim, como não rejeitou a pessoa, nenhuma pessoa foi rejeitada por Deus. Nós vamos encontrar exatamente a manifestação do amor de Deus ao pai daqueles meninos. O pai daqueles meninos, Isaac, adolescente, viveu uma experiência terrível. O seu pai se apaixonou por ele, o pai e a mãe. Filhos do avô, filhos de bisavô, tinha idade para ser bisavô dele, quando ele nasceu. E aqueles pais se pegaram tanto àquela criança que Deus falou assim: eu quero essa criança. Por favor, prepare um altar, sacrifique esse menino, porque ele está entre nós. E Abraão, na última grande prova da sua fé, ele leva Isaac. E o texto fala que Isaac caminha com o pai. Ele já havia caminhado com o pai quantas vezes? Para fazer holocaustos aqui, ali, acolá. E ele pergunta: pai, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? É muito difícil. Mais difícil do que essa. Muito difícil. Ele falou: filho, Deus proverá para si cordeiro. E naquela experiência de desapego, naquela experiência de voltar para Deus, Abraão literalmente deitou o menino no altar, amarradinho. Imagina que conversou com ele, explicou o que Deus fez, o que Deus pediu. E aquele menino que, apesar daquela relação exageradamente idólatra, ele foi aprendendo com o pai, aprendendo com a mãe, aprendendo o Senhor, e ele não resiste. Diz o texto que na hora que Abraão dá o último suspiro de desapego, levanta a mão, o Senhor brada dos céus: Abraão, não toca no menino. Eu sei que temes a Deus, o anjo gritou. E aí de lado tinha um cordeiro amarrado, caladinho, quietinho, aguardando a hora de substituir Isaac naquele sacrifício, naquele holocausto. E naquela substituição estava incluso também Esaú, Isaac,
Esaú, Jacó, os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Esaú, todos os edomitas, todos os israelitas e todas as nações da terra. Não havia discriminação na substituição. O Cordeiro nos substituiu na cruz. O Cordeiro substitui Isaac ali naquele holocausto, nos representando, me representando e te representando também. E aí nós vemos que esse Deus que é essencialmente amor também é Deus de justiça. E foi essa justiça de Deus, esse amor de Deus que levaram Jesus à cruz. Porque se fosse aquele tipo de amor adulterado, que a justiça não soma, ele daria um jeito. Mas Deus não dá jeito. Deus ama e Deus supre todas as nossas necessidades de base no amor e na justiça. E porque o homem pecou, ele então decide que Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro sem mácula, viria para nos substituir. E eu posso dizer para vocês, queridos, que Esaú e Jacó foram escolhidos para a salvação. Jacó teve uma escolha específica, que vamos falar disso. Mas Esaú e Jacó foram escolhidos para a salvação. Você, aquele irmão que ainda não se converteu, aquele primo que está distante, aquele vizinho que amarela o prédio todo dia usando algum produto que não fazia para a saúde dele, nem para o cheiro do prédio. Todos nós fomos escolhidos para a salvação. Jacó foi amado por Rebeca. Vamos entender o que aconteceu de complicado ali. Jacó foi amado por Rebeca. Eu troquei a minha lâmina, mas é isso mesmo. Graças a Deus, lá está certo. Esaú foi amado pelo pai. E isso é o problema que nós queremos mostrar para os irmãos. Mas pensando nesse Deus que é essencialmente amor, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quer seja da linhagem de Esaú, da linhagem de Jacó, da linhagem de Ismael. Ser uma pessoa salva não tem a ver com linhagem, tem a ver com crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então, havia uma promessa feita lá em Gênesis 3. Havia um plano que Deus estabeleceu através de Abraão. Então, dentro desse plano, teria que escolher entre Isaac e Ismael. E Deus escolheu Isaac. Logo, aborreceu Ismael? Odiou Ismael? Não, Deus abençoou Ismael. Deus deu uma bênção ao filho da escrava. Clara, literal, específica. E aí nós vemos Esaú ou Isaac. Deus aborreceu, odiou a Esaú? Não. Mas ele tinha que escolher um para ser a linhagem do Messias. E escolheu Jacó. Agora ficou mais complicado, porque Jacó teve 12 filhos, ou 11, né? Contando os meninos de José e a moça. Então ele teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Então Deus teria que escolher 11, os 12. Não, Deus teria que escolher um, escolheu Judá. Porque da linhagem de Judá viria o Messias. Nesse aspecto é que Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Uma linhagem que ele precisava de clarear. Deus não desprezou os outros 11, por exemplo, não desprezou José, tão importante, uma tribo tão importante, um personagem tão importante. Isso dependesse de mim, né? A gente dava assim, aí eu queria que Jesus viesse através de José, não através de Judá, porque José foi o sujeito que bem representou o reino de Deus na sua época, né? Muito mais do que os outros, mas Deus escolheu Judá. E os critérios de Deus não são os nossos critérios. Jacó não era melhor do que Esaú em nada. E aí nós vamos ver uma coisa muito interessante. Jacó e Esaú não aprenderam porque não lhes fora
ensinado, deixa eu ver aqui, irmão, se eu estou no caminho certo. Minhas lâminas se misturaram ali, mas eu acho que está no caminho certo. Jacó e Esaú não aprenderam, não fizeram uma boa representação do reino de Deus, porque na realidade eles não aprenderam essa boa representação do reino de Deus. Eu gostaria de pensar um pouco sobre isso, sobre a família de Jacó, a família de Jacó e Esaú, os pais de Jacó e Esaú, o momento que eles viveram ali, porque quando nós, adultos, pais, não dependemos da graça de Deus, tomamos decisões que não somam para o propósito de Deus. Somos a igreja do Senhor, representamos o reino de Deus. Precisamos pedir a Deus sabedoria. Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para que uma decisão que eu tomar contribua, esteja em acordo com o propósito que o Senhor tem para nós? E aí, vamos voltar um pouquinho na história e encontrar Sara em relação a Ismael. Ela teve aquela ideia complicada e depois ela tomou atitudes muito difíceis para quem representava o reino de Deus na terra em relação a uma mulher com o seu filho Agar e o seu filho Ismael. Foi muito difícil, muitos anos de muita dificuldade, de muita angústia. Aliás, desde que ela colocou aquela ideia em prática até ela morrer, aquilo foi muito angustiante para ela, porque ela tomou decisões que não fizeram bem para ela, nem para o filho que havia depois, nem para a representação que ela fazia do reino de Deus na terra. Agora encontramos Rebeca e Isaac com 2 filhos. 20 anos de espera. E os meninos nasceram. Mas eles tomaram algumas decisões que foram muito ruins. E o texto fala claramente que Isaac amava a Esaú. Porque Esaú, um exímio caçador, um homem do campo, ele saía com o pai, ele caçava com o pai, ele aprendeu a cozinhar com o pai, cozinhar lá no mato, cozinhar lá, na hora que o bicho estava ali, recém-caçado. E Jacó, por outro lado, pela fragilidade física, pela carência da mãe, foi ficando em casa, e ele já preferia cozinhar coisa lá do Costco, lá do Walmart, não matava a caça para cozinhar. E Jacó, muito caseiro, muito das coisas de casa, muito ligado à mãe, e o texto fala que as diferenças entre o pai e a mãe foram compensadas num filho e no outro filho. Esaú foi amado por Isaac, Jacó foi amado por Rebeca. E aí, queridos, as nossas rejeições é que são o grande problema da questão. As rejeições que sofremos, as rejeições que impomos aos outros, é que amarrotaram a nossa personalidade e que trazem problemas para nossos filhos. E aí eu posso afirmar que Jacó e Esaú foram escolhidos para a salvação. Mas Jacó foi amado por Rebeca e rejeitado pelo pai. A rejeição pesou muito na vida daquele menino. Aos 40 anos, ele faz aquele negócio para concluir um outro negócio que havia feito. O primeiro negócio foi que ele sabia que Deus o escolhera para ser a linhagem do Messias. Não sabia com essa clareza, mas ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele. E a mãe dele insistia com ele o tempo inteiro: olha, Deus escolheu você, ele é maior que você, ele é mais velho porque nasceu primeiro, mas Deus escolheu você, Deus escolheu você, você é melhor do que ele. E aí Jacó um dia escolhe uma oportunidade e convence Esaú a vendê-lo por direito de primogenitura. O filho mais velho tinha privilégios, o filho mais velho tinha uma porção dobrada. O filho mais velho tinha a senha do banco, tinha metade da fazenda. O filho mais velho ele tinha muitos privilégios. O filho mais velho ele seria um homem naturalmente muito mais respeitado do que os outros filhos. O filho que tivesse direito à primogenitura. E como eles eram gêmeos, e em tese Esaú nasceu primeiro, mas Jacó então negocia com ele. Ele chega um dia de uma caçada mal sucedida, com muita fome, cansado, afobado,
E Jacó estava com um guisado maravilhoso, aqueles temperos que ele ia morrer de inveja, e aquele negócio assim, ele fez um encantamento, o cheiro foi lá no nariz de Esaú. Esaú ficou maluco. O que é isso que você cozinhou? Não foi para você. Eu estou morrendo de fome. Não foi para você. Me dá um pouquinho. Não dou, não fiz para você. Por favor, por favor, por favor. Eu dou, mas eu quero te propor um negócio. Me venda o seu direito como filho mais velho, e aí eu te dou do meu guisado. Ah, que direito de primogenitura? Eu estou preocupado com isso, eu estou morrendo de fome. E aí, o que parecia uma coisa simples, uma coisa extremamente importante, porque Jacó não estava brincando, Jacó estava comprando o direito de primogenitura. O preço é esse, um guisado, um prato de lentilha. Você vai querer vender? Ele vendeu. Aquilo ficou vendido. E Deus viu aquele negócio acontecer. Os anos passaram e agora Isaac está velhinho, muito velhinho. E ele sabe que está na hora de dividir as coisas, de passar a procuração para o filho mais velho, de dar a senha do banco, de ensinar tudo, porque talvez ele não tivesse oportunidade depois. O faro estava bom ainda ouvia bem, mas já não via, já não enxergava nada. Como é que ele ia assinar o cheque? Como é que ele ia digitar a senha? Como é que ele ia proceder como o legítimo gerente daquele negócio, daquela família? Então ele convida a família para fazer isso. Eu vou passar o que tenho, eu vou passar o direito de administração para o meu primogênito. E então ele marca a data, marca a hora, ele fica esperando o primogênito chegar, um ritual que tinha. E nós sabemos o que aconteceu. Rebeca se envolve, chama Jacó, eles tramam agora uma artimanha, e ela reforça: você comprou, vocês fizeram o negócio, é seu direito. E o seu pai não está respeitando isso? Foi Deus que falou. Vá lá. Mas mãe, isso vai virar uma maldição, vai virar um problema. Que problema? Caia sobre mim os problemas. Ele coloca muito ardilosamente, ela coloca pelos falsos no menino, encapa ele com pelo de um animal, e veste nele as roupas sujas de Esaú, e passa nele o perfume que Esaú tinha. O certo é que quando aquele pai vê chegar tão rápido o seu filho para ser abençoado, ele chegou um pouco antes do esperado, e o pai perguntou assim: peraí, quem é você? Sou seu filho Esaú. Meu filho Esaú? Você já caçou, já preparou a caça? Já, pai, Deus me abençoou, e foi rápido hoje. O bichinho estava lá esperando. É de Deus, foi de Deus aquela caçada. O certo é, aquele pai desconfiado falou: filho, chega perto de mim. E o filho chegou. E ele fez o quê? Ele usou o tato para confirmar. Puxa vida, é peludo, é Esaú. E aí ele ainda estava desconfiado, falou: filho, me dá um abraço. E abraçou, e cheirou o cangote dele. Aquele cheiro de mato, aquela nhaca de caçador. Puxa vida, é o cheiro do meu filho. Ninguém mais ia gostar, mas o pai gostava daquele cheiro. Então naquele dia, o pai foi lá, abriu o cofre, assinou os documentos, a procuração, a senha do banco, tirou tudo, entregou para Jacó, e comeu, fartou-se daquela comidinha que a esposa dele havia preparado. E no meio daquela confusão, depois que ele estava passando mal de tanto comer, chega Esaú com caça para preparar, cansado. E aí o pai fala: filho, quem é você? Eu sou Esaú, seu filho. Me abençoa, pai. Está aqui a caça, está aqui o que eu fiz, o combinado. Filho, eu já passei tudo. Não tem mais o que te dar, como te abençoar. Mas pai, como não tem? Não tem, filho. Eu tinha uma bênção, uma primogenitura, e eu dei tudo que eu tinha para o seu irmão. Não dá para voltar atrás. Essas coisas não são assim. Já dei, está dado, mas o pai me abençoa de alguma forma. E o pai o abençoou com uma bênção que não o satisfez.
E esse menino, Esaú, foi amado por Isaac e rejeitado pela mãe. A rejeição nele pesou muito mais do que o amor do pai. E aquele menino fez muitas alianças erradas, tomou muitas decisões erradas. Como Jacó, tomou muitas decisões erradas, 20 anos batendo na cabeça. Em 20 anos ele teve 12 filhos, 10 filhos. E não foi fácil a vida daquele homem, porque foi no espelho que ele recebeu do pai e da mãe. Foi nesse ambiente de rejeição e exagerada aceitação que ele constrói uma maturidade imatura. Que ele vira pai de família, tendo problemas ainda com o pai e a mãe lá atrás, tendo problemas ainda com o irmão, que ele morria de medo de reencontrar. Mas ambos foram pessoalmente tratados por Deus e tiveram que assumir a responsabilidade das suas próprias atitudes. Jacó teve que assumir responsabilidades de cada coisa errada que fez. Esaú teve que assumir responsabilidade. E o texto de Hebreus fala exatamente isso. E depois ele vem em lágrimas buscando a sua bênção, mas já não tinha a sua bênção. Humanamente falando, as coisas já tinham passado e aí nós encontramos essa situação. O reino de Deus representado na terra por aquela família, mal representado. O reino de Deus representado em Esaú e Jacó, mal representado. Mas nós entendemos que a salvação de um e de outro tinha a ver com em relação à fé no Senhor, não em relação a esse projeto de salvação. Porque o projeto era uma linhagem para Jesus, uma linhagem para o Messias. Não tinha a ver com nenhum deles pessoalmente. Não tinha nada de bom em Jacó, nada de bom em Esaú, a não ser o fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que Esaú e Jacó, você e eu, crendo nele, tivéssemos vida eterna. É nesse contexto, nossas famílias, nossos filhos sofrem a influência, sofrem a consequência do que aprenderam conosco. Mas aí, queridos, se Jacó e Esaú tiveram toda essa dificuldade para exercitar uma boa vida adulta por causa da relação com os pais, o texto que nós vemos começa a Rebeca fazendo uma queixa. E ela termina fazendo a queixa por causa das mulheres que Esaú havia escolhido entre os hititas. E sabe o que Esaú fez depois daquela cena? Ele foi lá e casou-se com as duas mulheres das filhas do seu irmão Ismael, do seu tio Ismael, exatamente a provocar, exatamente por desaforo. E não se faz isso, não se casa por desaforo, não se toma atitude como adulto por desaforo. Adulto não pode agir assim, e foi exatamente o que ele fez. E a mãe o manda embora, vá para a casa do seu tio, case-se lá, organize-se lá, essa é a direção de Deus para nós, para você. Foi, mas ele foi com o coração nessa aflição, nessa angústia, nesse dilema. E ele resolveu isso 20 anos depois, quando volta e reencontra o seu irmão. Mas olha para você e olha para mim. Você foi selecionado por Deus, escolhido por Deus, para ser salvo, para ir para o céu, para ser bênção, para ser luz para as nações. Você e eu. O texto sagrado fala em Romanos 5, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não sabíamos dele, nós não éramos da linhagem para ser aceito ou rejeitado, conosco não tinha nem essa possibilidade. Mas ele morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Ele conta conosco, ele não nos rejeita jamais, e nós devemos e precisamos aprender a esperar no seu grande amor. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é aquele que te ama, que te escolheu, ele é aquele que nos abençoa a cada dia. E nós precisamos de
sermos desafiados pelo Senhor, sendo desafiados pelo Senhor, aceitar o desafio exatamente de ensinar nossos filhos, ensinar aqueles perto de nós sobre o reino de Deus, ensinar de maneira coerente com o reino de Deus. Foi esse o problema que Esaú e Jacó tiveram. Se aquele não esquecesse, com o pai e a mãe em unidade, amando os dois, cuidando dos dois, nós veríamos uma história muito diferente, menos dramática, menos drástica como foi. Então, nosso desafio é, sendo amados por Deus, sermos curados daquilo que sofremos de rejeição, de dificuldade, de problema, sermos restaurados pelo Senhor, para que a nossa vida seja modelo saudável para aqueles que nos observam. Cada pessoa que nos observa tem a convicção de que ele também foi escolhido por Deus, que ele também pode ser curado, ele também pode ser salvo, ele também pode ser liberto, ele também pode ser luz para as nações. Principalmente as crianças em volta da gente, principalmente os filhos que Deus nos deu. Nós precisamos, você e eu, lembrar que Deus não nos rejeita jamais, e temos que esperar no seu grande amor. Temos encontrado muitas pessoas, adultas como Jacó, adultos como Esaú, vivendo sérios problemas com as rejeições que sofreram há muitos anos atrás. Nós precisamos ser restaurados, precisamos ser curados. Encontrando adultos que já são pais, vivendo amarrados e amarrando os seus filhos, exatamente por causa de coisas que viveram, que experimentaram, e outras que não experimentaram amor genuíno, não experimentaram um amor que representasse o reino de Deus de amor, de perdão. Não entenderam que a justiça foi completa lá na cruz em Jesus, porque a justiça é feita dentro de casa, com vingança, com uma série de coisas que não representam o reino de Deus, e cresceram, estão agora adultos, tendo que fazer escolhas de adultos, mas o coração está ferido como criança. Nós precisamos de sermos essas pessoas curadas, restauradas pelo Senhor, em nome de Jesus. Nosso desejo é que nos comprometamos com a restauração. A restauração não acontece de graça, não acontece por acaso. Lembra como foi o reencontro de Jacó e Esaú, 20 anos depois? 4 mulheres atrás dele, 10 meninos, um tanto de gado. E aquele homem tão respeitado nesses últimos 20 anos. Agora, quando ele visualiza a possibilidade de encontrar o seu irmão, queridos, ele virou um menino, fugindo, com medo, com muito medo. E aí, ele se ausenta do grupo e vai para um lugar à parte. O que aparentemente foi uma noite maravilhosa, que ele lutou com Deus e prevaleceu, foi uma noite terrível, de muitas aflições, de muitas visões, uma noite terrível, onde muitas alucinações, literalmente. Aquele homem passou uma noite terrível, até que ele começa aquela luta com Deus, e ele sai dali, com o nervo da perna direita agredido, tocado pelo anjo do Senhor, para não se esquecer da cura na alma que ele recebeu. O corpo, os bens, tudo isso tão passageiro, mas aqui dentro a cura precisa de se realizar. Nós precisamos dessa restauração do Senhor para que não sejamos propagadores desse reino nosso, desse reino amarrotado, e sejamos propagadores do reino de Deus, de amor, de justiça, de paz, de perdão. E aí, ele tem a maior das surpresas. Depois daquela noite terrível, ele vai ao encontro de Esaú, que agora ele sabe que de alguma forma Deus vai agir. Deus vai mandar os anjos que lutaram com ele segurar Esaú. Deus vai abater Esaú na frente dele. E eu imagino que
ainda vai para aquele encontro esperando algum tipo de agressividade do irmão. Quando ele chega, ele encontra um irmãozão, como era, grandão, vermelho, peludo, mais sorridente, fanfarrão. Desceu do cavalo, abraçou, beijou, lambeu, apertou, perguntou por todo mundo, brincou com José. José? Brincou com José. E aí, no meio daquela coisa toda, ele era meio apressado, falou, ó, monta no cavalo, tem churrasco lá em casa, vamos embora! Aí ele falou, meu irmão, te dar um abraço já me foi tudo que eu queria. Vá na frente, você está vendo aqui, mulheres, crianças, gado, muito rico, muito gado. Eu não posso ir mais do que no passo do gado, no passo dos meninos. Vá na frente, que a gente se encontra. Aí fechou. Aquele menino angustiado, aquela pressão na alma daquele homem, fechou. No dia daquele encontro, ele foi restaurado pelo Senhor. Mas, queridos, ele teve que assumir as consequências de tudo que ele fez, de cada menino que ele teve, a maneira como os meninos nasceram, a situação de ter ali duas esposas e as duas concubinas e aquela confusão foi, você sabe como que foi. Ele teve que dar conta daquilo tudo. E uma velhice, no dia que o rei do Egito pergunta a idade dele, ele dá uma resposta pouco satisfatória. Ele dá uma resposta que não foi uma resposta que representava um homem de Deus. Os dias da vida do seu servo. Ele dá uma resposta que eu não me lembro. A expressão, mas não foi uma expressão de bênção. Não foi uma expressão agradável, dado o peso que foi a vida daquele. Eu quero que nos levantemos agora, para que possamos orar.